A reforma tributária é um tema que precisa se transformar numa agenda de compromisso dessa Casa para com o país. O Brasil vai continuar patinando se nós não debruçarmos com vontade sobre esta importante matéria. Não podemos postergar e ficar paralisado diante das dificuldades oferecidas pelo tema. Atualmente, o CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne os secretários da Fazenda de 26 estados e Distrito Federal, discute uma proposta de reforma tributária que será encaminhada ao Senado. Penso que, da forma como está, tal proposta pode impor prejuízos para a economia e para a arrecadação de um conjunto de estados, interrompendo drasticamente o seu desenvolvimento. Sob o pretexto de acabar com a guerra fiscal, a proposta prevê redução na arrecadação estadual, aumento dos impostos a serem pagos pelo empresário, além de invalidar incentivos fiscais já concedidos devido à redução de alíquotas interestaduais de 12% para 4% e 7% para 4%. A reforma tributária não pode ser um pacote de medidas com o objetivo de fazer alterações repentinas no regime fiscal. Ela promover ganhos para todos, empresários, governos e consumidores, por meio de um processo de ajustamento racional ao longo do tempo, sempre buscando o equilíbrio dos fatores econômicos e o desenvolvimento do setor produtivo. Se ocorrer o fim da concessão de incentivos fiscais como instrumento de atração de investimento, haverá perda de arrecadação. Além disso, haverá aumento do imposto a ser pago pelo empresário, encarecimento nos insumos e perda de competitividade. Promover uma reforma tributária é tarefa complexa que não poderá perder a perspectiva de transparência e da multiplicidade de interesses existentes no processo produtivo. Afinal, reforma tributária não se faz para melhorar a arrecadação do Estado, desburocratizar a política fiscal e vitalizar o mercado consumidor interno. Entre perdas e ganhos, o conjunto da obra deve promover o bem comum e o ganho virtuoso para todos. Não é exagero dizer que a reforma que vem sendo pensada poderá causar danos na indústria, no comércio e na agropecuária. A consequência dessa proposta será diretamente sentida por meio do aumento do desemprego nos mais diversos campos. Nos municípios, os prejuízos empresariais da proposta 185/11 serão sentidos com a redução do valor do ICMS repassado pelos estados que perdem arrecadação, a redução da capacidade de investimentos, com a diminuição da cota parte, a redução da arrecadação própria diante dos impactos negativos da proposta na economia local e, por fim, o desemprego. Para evitar esse risco, que atenta contra o equilíbrio federativo e contra o desenvolvimento regional, tramita no CONFAS a proposta de equilíbrio fiscal 113/11, que prevê a redução das alíquotas de 12% para 7% e de 7% para 2%, equilibrando a relação de perdas e ganho entre os estados. Com essa proposta, teremos a compensação das perdas mediante criação do Fundo de Natureza Constitucional de 20 bilhões, 15 bilhões a mais que o previsto na proposta 185/11. Além disso, haverá integração de estados e municípios na cobrança e arrecadação do imposto de renda e do IPI, e a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional com aumento nos fundos de participação. Ou seja, entre as vantagens da proposta do equilíbrio fiscal 113/11 está o aumento de repasse dos fundos para estados e municípios e a possibilidade de acordo nacional para resolver mudança no fundo de participação dos estados determinado pelo Supremo Tribunal Federal.
Também garante o desenvolvimento regional e a autonomia de estados e municípios na concessão de incentivos fiscais aprovados pelo CONFAS. Evita o aumento da carga tributária, da inflação e do desemprego. Garante a segurança jurídica, bem como também evita o aumento de preços nos produtos da indústria e do comércio e dos insumos e frete na agropecuária nas regiões Norte e Nordeste e Centro-Oeste. Acredito que esta medida deve ser apoiada, mas isso não encerra a questão. Há anos no Brasil se fala em reforma tributária. Precisamos aumentar a participação de estados e municípios na distribuição dos recursos. Para mim, uma boa reforma tributária deve levar em consideração a proposta do imposto único criada pelo professor Marcos Sintra. Nosso pensamento é tirar o imposto declaratório do Brasil. O imposto único prevê a substituição de todos os tributos de natureza arrecadatória por apenas um. Haveria uma alíquota incidente sobre cada parte de uma transação bancária, débito e crédito. Com o imposto único, os custos de administração do governo seriam reduzidos, tornando-se possível diminuir a carga tributária sem redução de serviços públicos. Também seriam eliminadas as exigências de emissão de notas fiscais, preenchimento de guias de arrecadação, declarações de renda e de bens e de qualquer outra formalidade fiscal. Acredito que a adoção do imposto único vai reduzir a corrupção, eliminar a sonegação e diminuir os custos tributários para as empresas e trabalhadores. Sei que muitos economistas desqualificam a adoção do imposto único. Trata-se daqueles que acreditam que a busca da simplificação é sempre danosa. Acreditamos a sociedade participa mais de todo o processo quando entende claramente o que está ocorrendo. Complicar é elitizar e encerrar ideias e teoria dentro de uma retoma de cristal. Senhores senadores, por falta de tempo, não vou me ater a outras questões que dizem respeito à guerra fiscal. Como o projeto de resolução 72/2010, que estabelece em 0% a alíquota de ICMS nas importações interestaduais com bens e mercadorias importadas no exterior. O PR 72 é meritório, mas é necessário projetar uma visão mais realista sobre suas verdadeiras consequências. A defasagem na infraestrutura logística, além da exorbitante carga tributária brasileira, aliadas às altas taxas de juros e às atuais taxas cambiais. Para encerrar, senador. Para a elevação dos custos da produção, solapando a competitividade econômica brasileira no cenário internacional. Na avaliação dos economistas mais ponderados, a solução mais viável no contexto brasileiro deveria ser centrada na adoção dos incentivos fiscais associada à renúncia das receitas. Para concluir, senhor presidente, nesse cenário faz-se necessário a adoção de medidas urgentes, a introdução de alíquota zero nas operações interestaduais com mercadorias importadas no exterior poderia ser uma alternativa, mas talvez não mais o centro pesado das medidas. Enfim, o debate é imprescindível e deve manter a chama da esperança por um Brasil mais republicano, mais igualitário. Era o que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado pela sua tolerância. Eu sei que a senhora é muito exigente e obrigado por me ter dado o tempo.